Foi uma passagem onde o Diniz sofreu com o resultado, mas com um desempenho que não era compatível com os resultados do Fluminense naquela ocasião. Tinha bola. Eu queria saber qual foi a maior diferença do Diniz da primeira passagem para a segunda passagem na sua visão. Não tem muita diferença. O Fernando Diniz tem conceito de futebol, o outro que tem muita convicção naquilo que faz. Eu costumo resumir o Fernando em 3 situações. O Fernando é muito humano, o Fernando é muita transpiração e o Fernando é muita inspiração. O Fernando é essa trilogia. Ele é muito humano, muita transpiração e muita inspiração. Então, já naquela oportunidade, nós sabíamos quem ele era. E naquele momento talvez não desse para fazer uma continuidade dele. E aí houve um rompimento. Mas esse rompimento foi até bom para ele e para o Fluminense, e automaticamente para nós, que sempre acreditamos. Porque transitou um pouco mais, mas sempre pensando no Fluminense, sempre. O Fluminense nunca saiu do imaginário dele. E tinha essa coisa de voltar mais maduro. Muito claro, porque ele saiu, eu sou amigo dele desde a época que ele era jogador. Eu trabalhei com ele em 3 clubes diferentes. Trabalhei no Corinthians, no Vasco, no Fluminense e no Flamengo. E eu mantive sempre essa relação com ele, sempre ligando para ele, falando com ele sobre a vida dele e tal. Em volta e meia, ele falava do Fluminense. Então eu tinha essa certeza. E o Mário também tinha muito essa certeza. Na primeira oportunidade, trouxe o Fernando de volta. Com as mesmas convicções, com o mesmo formato, sempre muito avançado, sempre muito moderno, olhando sempre para frente. Haja visto que o Fernando é notícia no mundo todo. O mundo fala do Fernando. Porque o Fernando tem uma coisa para o futebol brasileiro que é exatamente sair da mesmice. Ele não é mesmice. O Fernando é, para o futebol brasileiro, talvez um dos grandes inovadores do futebol brasileiro. É a pessoa que mais contribui para tornar o futebol brasileiro moderno e sair de uma mesmice cansada, bem cansada. Difícil as pessoas entenderem isso, né? Esse problema que ele passou em 19 aqui, diferentemente, mas com o mesmo conteúdo, é o que ele está passando na seleção brasileira. Ele está fazendo um processo todo novo e que demanda tempo. Espero que dê tempo a ele, para ele inovar também na seleção brasileira. O Fernando é isso. O Fernando é inovação sempre. É uma pessoa que sempre, quando a gente conversa, ele sempre traz um fato novo para se discutir. Grandioso também. Mas a passagem dele aqui, 19, acabou sendo produtivo, respondendo a sua pergunta direta, sendo produtivo porque ele voltou mais consistente, mais sabendo que o Fluminense é o clube da vida dele, é o clube que ia dar a ele aquilo que ele buscava, e graças a Deus se consumou. É o clube da América, né? Os 2 primeiros títulos do Fernando Diniz, lógico, o mais importante, o mais robusto é o da Libertadores, mas o Diniz era taxado aqui no Brasil, aquela cobrança, né? Quando vai ganhar o primeiro título? Quando vai ganhar o primeiro título? Ganhou o estadual desse ano. E se você pegar pela final do Fla-Flu, um bar daquele jeito, uma rivalidade que tem, é um peso. Você pode considerar o Carioca hoje em dia tem reduzido, mas perde 4 do Flamengo, com aquele baile, dá um peso e depois vem Libertadores, né? Você falou de espera que ele tenha o tempo de mostrar isso na seleção. Agora, pelo que foi estabelecido até o Mário, a gente perguntou o Mário, qual é a situação do Fernando de fato? Porque acordamos para a CBF e o Fluminense espera não mudar nada, o Diniz até o julho, né? Seria o início da Copa América, como diria o Ancelotti, né?
Então agora o Diniz tem 2 amistosos pesados pela frente, né? Pela Espanha e Inglaterra pela seleção. Só que já está surgindo papo lá, está do outro lado lá, do Ancelotti, renovação com o Real Madrid e tudo mais. Lógico que isso aí eu acho que seria uma coisa sua com o presidente, né? Mas o Fluminense, se a CBF por algum motivo se manifestar em esticar isso tudo, o Fluminense vai continuar compondo, ou aí vai ter que ter uma batida de martelo, vocês brigando pelo interesse de vocês, e aí deixar o Diniz lá, o Diniz é contigo, né? O que eu posso dizer para vocês, sentimento meu, que ninguém sabe, estou relatando aqui pela primeira vez, é que o que mais me preocupa nesse processo é a saúde do Fernando. Porque não é uma coisa fácil. Já foi fácil no passado. Eu sou da época do treinador do clube, era o treinador da seleção. E muda. A história que o mundo mudou. Hoje as coisas têm uma dimensão muito maior. E o que me preocupa nessa duplicidade é a saúde dele. É a única coisa que me preocupa. Até então, está indo muito bem. Ele consegue sair da seleção e no dia seguinte entrar no Fluminense. Ele não toca no assunto de seleção, é só o Fluminense. Ele consegue virar a chave com muita facilidade. Mas não sei, o homem tem também os seus limites, né? Não sei até onde isso pode chegar. É uma coisa que a gente tem que reavaliar. Agora, ainda falando sobre o Fernando Diniz, você no início falou sobre o Mário Bittencourt e sobre as suas semelhanças com o Mário, mas tem uma semelhança muito grande em relação ao Fernando Diniz também, principalmente no trato com as pessoas. Eu acompanhei uma entrevista sua no GE há um tempo, e você disse até que os jogadores precisavam não só de psicólogos, mas de psiquiatras para aguentar tamanha pressão. Como é que você vê essa sua semelhança, essa similaridade com o Diniz em relação ao trato com o jogador? A gente pode ver o exemplo do próprio John Kennedy, que era um garoto que precisava de um cuidado maior, até jogadores que não vieram tão em alta assim, como o Diogo Barbosa, que fez uma grande Libertadores pelo Fluminense desde que chegou, grande temporada, melhor dizendo. Queria saber essa sua relação com o Fernando Diniz em termos do trato com o jogador, né, do carinho. A vantagem que tem é que as 3 pessoas são muito parecidas na relação, entendeu? O Fernando é treinador porque foi jogador. A forma que ele tem de retribuir o jogador é exatamente ter sido treinador. O que levou o Fernando a ser treinador foi o próprio jogador, a vida que o Fernando teve como jogador. Isso levou ele a ser treinador. Ele tem esse lado humano muito latente, muito latente. Ele gosta de conhecer a história do jogador. Ele gosta de conversar com o jogador. Na realidade, ele também é um gestor de pessoas, porque ele gosta disso. É muito parecido com o presidente, com o Mário, e é muito parecido comigo. Aliás, essa relação minha com ele é tão estreita porque talvez eu dei um carinho a ele na época que ele era jogador, que ele precisava. E a gente montou uma relação de amizade muito grande. Porque ele é assim, ele é muito isso. Ele é único nessa forma de conhecer a história do jogador. Ele gosta de sentar com os jogadores e saber de onde veio, como é que foi a vida dele e tal. Porque ele prospecta no outro o que ele gostaria que prospectasse nele. Entendeu? E é isso, é a forma dele viver. O lado humano dele é muito grande, é muito parecido com o Mário, muito parecido comigo. E como é que foi esse processo com o John Kennedy? Porque, para a gente relembrar, o John Kennedy inicia a temporada disputando o Campeonato Paulista com a Ferroviária, chega a liderar a artilharia. Na primeira fase, né? Isso. A torcida do Fluminense pedindo muito, porque o John Kennedy, desde que surgiu na base, fazia gol no Flamengo, era um artilheiro de foco. Nato, e termina a temporada como grande jogador da fase final da Libertadores do Fluminense. Queria saber como é que foi esse processo do retorno do John Kennedy ao Fluminense. Alguns fatores aí influenciaram para isso, né? É óbvio que você, pela busca do resultado, muitas vezes a incompreensão ela existe. John Kennedy é um transgressor de ordens, né?
um cara que está sempre mudando conceitos. Um menino, como todos os outros que eu conheci no mundo do futebol, coração imenso, menino bom, mas um menino que tem ainda a forma, a fantasia da vida que é muito razoável e peculiar no jovem que sai do anonimato para um aparecimento muito rápido. Todos eles passam por essas oscilações. O João Kennedy não é único nesse processo, ele talvez seja um diferencial, como outros também foram diferenciados, né, nesse processo. E às vezes tem dificuldade das pessoas assimilarem esse tipo de comportamento, essas coisas, e aí acabam criando um fator de afastamento. Não quer nada, isso, aquilo. Eu sou de uma outra época em que compreendia todo mundo e continuo compreendendo todo mundo. Eu não quero que ninguém me compreenda. Eu prefiro compreender. Sempre. Ainda mais no momento que viu. Com a minha idade, gratidão ao futebol, da consolidação da minha vida familiar, uma série de coisas. E agora, mais que nunca, eu tenho que compreender mais ainda quando eu precisava do emprego, eu já compreendia, quanto mais agora. Eu compreendo mais as pessoas. Mas nem todo mundo tem a razão da compreensão que eu tenho. E às vezes isso cria alguns desgastes. Mas nunca se deixou de dar atenção a ele. Sempre tratamos ele de uma forma boa, mas em alguns momentos ele constrangia outras pessoas, né? E aí ele passou por toda essa transição, mas sempre acolhido, sempre bem abraçado, que é a nossa forma de viver, tanto do Mário, como do Minha, como do Fernando. E aí resultou, né? Ele passou um pouco da fase da fantasia exagerada, não é que ele deixou de fantasiar a vida, continuou fantasiando, mas mais madurando, mais adulta, vamos assim dizer. Ele continua prometendo que vai fazer gol do título e vai fazer. E faz gol do título. Acho que assim, vocês que têm, principalmente você, né, tem de uma estrada longa no futebol, quando pega esse tipo de diamante bruto, né, tem uma condição maior de lapidar. O João Kennedy, ele tem algo que falta, a gente tem debatido isso aqui na nossa resenha, que falta no nosso futebol, que é uma coisa que pode te remeter aos anos 90, acho que a gente tinha mais. Você viu o Romário surgindo, você viu outros jogadores surgindo, que essa aí é um cara que é destemido, que tem um caráter, assim, uma personalidade já muito construída, mesmo novo. E o João Kennedy, ele tem isso. E isso, às vezes, para um jovem, tá meio desequilibrado, você tem que acertar isso lá na frente. Acabou, ele conseguiu canalizar isso na hora certa, dessa forma do Fluminense. Vocês chegaram até algum medo dele ir pro Ferroviária e ficar de birra com vocês, estão me tirando do Fluminense, estão me rebaixando, e a volta dele foi surpreendente, ele voltou de fato entendendo melhor? Isso é um fato. É um fato não dele entender que ele não voltaria, até porque a pessoa que protege ele muito sou eu. E eu fui o último a ser convencido que o empréstimo dele seria favorável. Eu também concordo com isso. Eu sempre relutei. Eu também relutava muito com esse empréstimo. Nesse processo meu de demora, eu hoje entendi que eu demorei muito a compreender que aquilo era bom, mas graças a Deus eu estava errado. Era bom mesmo e foi muito bom. Ele voltou diferente, a distância fez ele enxergar aquilo que ele sempre chegou muito grande para ele, que era o Fluminense, de uma forma muito maior. E ele voltou bem diferente lá. Teve esse lado bom. Acredito que ele deu uma reciclada na vida dele com esse afastamento. Ele voltou muito. Eu fui até meio que vencido, porque eu fui o último a concordar com o empréstimo. Isso é interessante também. O próprio João Kennedy, ele conta, na verdade, com a presença de vários jogadores muito vitoriosos. Porque, como a gente disse no início da charla,
O Fluminense é uma mescla muito interessante, a montagem desse elenco é uma mescla muito interessante entre jogadores que tem muito potencial, que, por exemplo, o André, o Martinelli, já são realidade, mas que, quando essa gestão iniciou, eles não eram realidade esse ano, ainda eram promessas com o Felipe Melo, com o Fábio, jogadores até que muitos davam como carreira praticamente encerrada. Queria que você contasse algum episódio em que algum desses medalhões, como o Felipe Melo ou o Fábio, assim, interferiram assim, diretamente para que o rumo da temporada tivesse exatamente esse caminho, né, esse desfecho que resultou no título da Libertadores. Como eu sou uma pessoa muito honesta comigo mesmo, eu quero oportunizar isso para dizer para você, para todos que estão ouvindo, que é uma quantidade imensa de pessoas ouvindo aí esse podcast, pelo valor que vocês têm, é dizer o seguinte: eu não sou responsável sozinho pelas contratações, como não sou responsável sozinho pelos aqueles que não dão certo. A contratação de um jogador num ambiente harmônico como é o Fluminense, ele passa por muitas mãos, e não é só a minha, muito pelo contrário, tem pessoas até muito mais relevantes do que eu para ser festejado. Exatamente. Da vitória. A formação desse elenco, com essa mescla de jogadores vencedores, experientes, não tem problema, pode continuar. Jogadores jovens e mas no mérito já se tornaram realidade. Foi muito inteligente. Pessoas, não só a mim. Bom, parabéns aí ao Paulo Angione, à diretoria, por essa fase esplendorosa e vencedora do nosso Fluminense.